Sejam todos bem-vindos a mais um Readcast, um produto da Escola Superior de Relações Internacionais. Para o episódio de hoje, contamos com a presença do Dr. Kilton Portugal, que é, portanto, especialista em análise de políticas financeiras e macroeconómicas. Como tema de hoje, nos propusemos a discutir um assunto que tem estado a levantar muito debate a nível internacional, a nível de várias escolas que discutem assuntos internacionais. Estamos a falar da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos da América. Queremos perceber que impactos esta guerra traz para os países em desenvolvimento. Como nós dissemos, contamos hoje com a presença do Dr. Kilton Portugal. Como nós dissemos aqui logo no início, ele é especialista em análise de políticas financeiras e macroeconómicas e vai ajudar-nos hoje a perceber este cenário que está a acontecer no sistema internacional. Um cenário, portanto, que afeta as economias, quer, portanto, economias desenvolvidas, assim como economias em desenvolvimento. Então, queremos hoje compreender, antes de avançarmos, queremos ouvir a tua opinião sobre este debate intitulado Guerra Comercial. Os nossos telespectadores, os nossos internautas, de certeza que muitos deles devem ter alguma dúvida ou devem ter se questionado, ouvem sempre falar através de vários órgãos de comunicação social de guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. O que seria, o que será esta guerra comercial? Nós estamos habituados, quando falamos de guerra, estamos a ver guerra, conflito entre Estados, estamos a ver guerra ou conflitos entre diferentes outros atores, mas nunca tínhamos ouvido este debate de uma forma tão ah, presencial, tão, vamos lá dizer, impactante como este conceito de guerra comercial. Talvez começarmos ali, Dr. Kilton. O que será esta coisa de guerra comercial? Realmente, é uma guerra diferente das tradicionais que nós estamos habituados a ouvir. A guerra comercial poderíamos entendê-la como um conflito econômico entre as nações, caracterizado essencialmente por aplicação de barreiras comerciais e, a seguir dessas aplicações de barreiras comerciais, temos retaliação por parte dos países nos quais as barreiras comerciais recaem. Então, numa primeira fase, pode ser apenas uma aplicação de barreira comercial e retaliação. Entretanto, quando essas ações persistem, elas acabam escalando para a fase de guerra comercial. E geralmente, por que que isso acontece? Isso acontece porque uma das partes, nesse caso, a parte que começa por impor essas barreiras comerciais, sente-se injustiçada, ok? Por várias razões. Uma delas é por conta de um desequilíbrio comercial, ou seja, provavelmente observa-se um déficit persistente na balança comercial desse Estado. Então, para recuperar-se do déficit, esse Estado acaba optando por impor algumas restrições comerciais. O segundo aspecto tem sido acusações de roubo de propriedade intelectual. Então, para fazer com que a outra parte pare com uma determinada ação, nesse caso em particular, o roubo de propriedade intelectual, os Estados são obrigados a usar dos mecanismos ou dos instrumentos de protecionismo comercial para fazer com que o outro Estado mude de ideia. O terceiro aspecto tem sido mesmo para mudar alguma política industrial que o país que impõe essas barreiras comerciais sente que essas políticas comerciais não lhe são favoráveis. Dr. Kilton, como compreender o cenário de uma guerra comercial num contexto em que as barreiras comerciais, a ideia de protecionismo, tende, portanto, a ser desconstruída. Os Estados, sobretudo ocidentais, têm estado a promover o liberalismo, livre circulação de bens, de pessoas, etc, etc. Faz sentido hoje, num contexto tão globalizado, numa economia tão globalizada, em que, vamos lá dizer que a economia virou uma pequena aldeia onde todos se cumprimentam, todos se comunicam, compram e vendem. Como é que nós explicamos hoje que um Estado toma uma decisão de colocar barreiras, decidir, portanto, vamos lá, aumentar as taxas para, numa perspectiva protecionista? Faz sentido numa lógica da economia tão globalizada como esta atual? Muito obrigado por esta questão. De fato, não faz, porque a partir das primeiras teorias, ok, clássicas do comércio internacional,
mais concretamente a partir da teoria lançada por Adam Smith na teoria das vantagens absolutas, começam a ser lançadas as bases para o livre comércio. Daí para diante, tem-se promovido o livre comércio entre as nações. Então, uma guerra comercial nessas alturas acaba, em algum momento, mostrando a fragilidade do sistema internacional, ou seja, a fragilidade do sistema financeiro internacional. Ok? E essa fragilidade é caracterizada, primeiro, em níveis globais, segundo, níveis regionais e terceiro, em níveis nacionais. Em níveis globais, o que estamos a falar? Estamos a falar mesmo da queda de importância das instituições multilaterais como a Organização Mundial do Comércio. Ok? Um conflito comercial, nestas alturas, mostra a ineficiência das organizações multilaterais como a Organização Mundial do Comércio, primeiro, em impor regras, segundo, em resolver controvérsias entre grandes nações, como o que está a acontecer agora. A nível regional, mostra a ineficiência, mostra a fragilidade no que tange a integração dos Estados para tornar-se, como o Dr. Chakati disse, numa aldeia econômica global. E a nível nacional mostra a fragilidade dos Estados no que concerne a políticas nacionais de comércio internacional. Então, realmente, este não é um cenário nem normal e nem desejável. Ok, olhando de uma forma muito concreta e a questão que estamos a viver agora, vimos o presidente Trump no seu primeiro mandato iniciou, portanto, esta guerra, depois agora novamente quando volta ao poder, logo nos primeiros dias, portanto, do seu mandato, ele começa a inicia esta guerra comercial. Qual é o contexto que explica esta guerra comercial? Quais são as causas, as motivações que levaram esses dois grandes gigantes econômicos, Estados Unidos da América e a China, a entrarem neste embate, portanto, comercial? Primeiro começaria por trazer aqui algumas funções de barreiras comerciais, e mais concretamente funções das tarifas. As tarifas em particular têm em destaque três funções. A primeira função é a função protecionista. A segunda função é a função fiscal. E a terceira é a função de equilíbrio. Vou começar pela função fiscal por ser a mais antiga. A função fiscal, os Estados usam as tarifas para arrecadar receitas para os cofres do Estado. E como é que nós podemos relacionar com a guerra comercial? Ah, nos mídias existem vídeos do presidente Trump de 1988 em que ele defendia a ideia de usar as tarifas para arrecadar receitas para os cofres dos Estados, por considerar que os Estados Unidos, sendo o maior mercado que são, estavam a enriquecer outros países. Então ele queria, a partir das tarifas, também arrecadar receita para os cofres do Estado norte-americano. Então podemos também ter esse aspecto em particular. O segundo, nesse caso a segunda função, o segundo aspecto, é no que concerne a função protecionista. As tarifas são usadas para proteger as indústrias nacionais da concorrência estrangeira. Aqui, em particular, não iríamos usá-las no aspecto de tentar proteger as indústrias nacionais da concorrência estrangeira, mas no fato de trazer as indústrias nacionais ou a produção das indústrias nacionais que são feitas além fronteiras de volta ao território norte-americano. Existe uma coisa que se chama internacionalização das empresas. Ela ocorre quando as empresas procuram transferir a produção dos estados em que elas foram criadas para outros estados ou outras regiões que lhes permitem produzir a custos mais baixos e assim tornar-se mais competitivas. Isso acontece bastante com empresas norte-americanas. Elas são criadas nos Estados Unidos, entretanto, por conta de alguns fatores que podem encarecer os custos de produção, elas resolvem ou adotam políticas de internacionalização. E um dos países de preferência ou de predileto, destino predileto dessas empresas tem sido a China, por uma razão muito clara, por conta de alguns aspectos que reduzem os custos de produção dessas empresas dentro da China. Um deles tem sido o baixo custo de mão de obra. Então, o presidente Trump considera que quando as empresas transferem a produção dos Estados Unidos para os outros países, com particular destaque para a China, transferem também,
postos de empregos que poderiam ser dos americanos passam a ser dos chineses. Dois, os impostos que as empresas poderiam pagar ao Estado norte-americano passam a pagar agora para o Estado chinês. Então, ao fazer isso, o presidente Donald Trump está, na verdade, a tentar pressionar as empresas para devolverem a produção para o território norte-americano. Entretanto, isso pode ser difícil por conta da razão que levou as empresas a internacionalizar-se, que é a redução de custos, o que pode lhes facilitar permanecer no mercado ainda com custos competitivos. Vamos dar um exemplo. Nos Estados Unidos da América, ninguém aceitaria trabalhar 1 hora para receber $4. Mas acredito, esse é um exemplo hipotético, acredito que na China é possível encontrar trabalhadores que recebam, podemos subir um bocadinho a fasquia, porque posso estar a exagerar nos $4, e aceitem receber $8 por hora. E tendo esses custos de mão de obra baixos, isso permite às empresas produzir bens e serviços a preços mais baixos. E se eles transferirem a produção para os Estados Unidos, isso pode ser completamente difícil. Mas falou de 3 aspectos, parece que só elaborou em relação a 2. Em um segundo, muito obrigado. Um terceiro aspecto que é as tarifas, nesse caso as barreiras comerciais, elas são usadas para a questão de equilíbrio comercial. O que está a acontecer é que nos últimos anos, podemos até dizer na última década, há um desequilíbrio comercial na balança comercial entre os Estados Unidos e a China, com a balança comercial a ser favorável para a China, ou seja, com os Estados Unidos a sofrerem um déficit comercial. Então, há uma campanha por parte do presidente Donald Trump para equilibrar a balança comercial. Pode até não ser para trazer um déficit para os para a China, em particular, perdão, mas para tentar reduzir o déficit que eles têm tido no comércio internacional com a China. E o uso dessas barreiras comerciais é um dos instrumentos usados pelas economias. Doutor, muito obrigado por essa explicação, que julgo ser bastante exaustiva. Mas surgiu-me uma pergunta enquanto fazia, portanto, a essa explanação, quando diz que o que acontece é que a grande preocupação do presidente Trump é que o deslocamento de capitais para a China, não é? Leva consigo postos de trabalho para os chineses em detrimento dos americanos. Mas aqui nós estaremos diante de uma racionalidade dos detentores dos capitais, em que eles entendem que, como o mercado é uma aldeia global, onde os capitais podem ser colocados em qualquer esquina do globo, não é? O importante é que, se eu coloco os capitais nessa tal esquina, os custos de produção sejam baixos. O presidente Trump não estaria a entrar em guerra com este segmento, tanto dos magnatas que controlam os capitais, os detentores desses capitais, ao colocar essas barreiras, dificultar, portanto, este vamos lá, este deslocamento de capitais para a China, e obrigar que os produtos que são produzidos hoje a um preço relativamente mais baixo sejam colocados a um preço relativamente mais alto nos Estados Unidos. Realmente está, e um exemplo concreto disso, o resultado disso, são as perdas de divisas que as empresas estão a perder, ou estão a enfrentar. Ah, o que acontece é que, provavelmente, ah, o que o presidente Donald Trump espera acontecer, é que as empresas devolvam a produção para lá, mas como o presidente o Dr. Shapiro bem disse, isso acaba entrando em confronto com aquilo que são as políticas internas das empresas. Em algum momento também pode pôr em causa os ganhos das empresas, porque no momento em que as empresas transferirem a produção de volta para os Estados Unidos, o que vai acontecer é que elas vão perder competitividade, porque como já tínhamos dito anteriormente, elas vão enfrentar mão de obras a custos mais elevados nos Estados Unidos. Dois, a China tem políticas trabalhistas mais permissivas que os Estados Unidos, o que também em algum momento pode encarecer o custo de produção desses bens. Outro aspecto provavelmente não toquei, que é resultante ou que leva as empresas a internacionalizar-se, tem sido a proximidade com parte do mercado. Por conta do número da população chinesa, a China não é destino dessas empresas apenas por conta da produção, é destino também por conta do mercado. Então, somente para dizer que sim,
a posição do presidente Donald Trump entra em choque com aquilo que são as estratégias de crescimento e de marketing das grandes empresas norte-americanas e resolvem internacionalizar a sua produção. Muito bem. Dr. Kilton, como é que as tarifas impostas pelos Estados Unidos da América, assim como pela China, podem impactar a cadeia global de suprimentos? As cadeias impostas pelos Estados Unidos, as empresas chinesas podem impactar a cadeia global de várias formas. Primeiro, a China é um país que produz bens manufaturados. Hoje em dia existe uma coisa que se chama aldeia global de produção. Em que consiste? Dificilmente agora existem bens que vem ali escrito Made in China ou Made in Mozambique. Por uma razão muito simples. É que agora existe Assembled in, ou seja, traduzindo, montado em. Porque a maior parte dos bens tecnológicos, bens manufaturados hoje em dia, eles são produzidos, são fabricados em vários países, ou seja, as componentes daquele bem são fabricadas em vários países e montadas num determinado país. Então, a impor tarifas para a importação de bens provenientes da China, o que acontece é que essas tarifas vão dificultar a venda da China de bens para os Estados Unidos, vão reduzir o volume de exportação da China, e ao reduzir o volume de exportação da China, isso consequentemente vai levar a China a reduzir a sua produção. E reduzir a produção, o que é que significa? Significa reduzir a demanda primeiro, pelas componentes que ela usa para produzir aqueles bens, afetando, nesse caso, a cadeia de valor. Segundo, pelas matéria-prima que a China também usa para produzir algumas componentes lá dentro, porque algumas componentes são usadas lá dentro. Então, assim, a cadeia global vai estar toda afetada. Porque enquanto a China não puder vender os produtos manufaturados acabados, ela não vai poder adquirir, primeiro, matéria-prima. Segundo, as partes. Então, todos os países que fazem parte dessa cadeia global, incluindo países em desenvolvimento como Moçambique, que são fornecedores de matéria-prima, ficarão afetados porque não conseguirão vender. Simplesmente porque o país que produz o produto acabado também não está a conseguir vender, ou se consegue vender a quantidades mais reduzidas por conta das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos da América. Dr. Kilton, tendo em conta a sua explanação, estamos a dizer que se temos ah, uma, vamos lá dizer, uma peça, ou falou na cadeia de produção, falou de vários elementos que são produzidos em diferentes espaços, diferentes países. Então, estamos a dizer que se a China importa da Coreia do Sul, por hipótese, da Europa, de alguns países europeus, e outros suprimentos não, outras peças, componentes, exato, importa dos Estados Unidos. Então, aquela componente que importa dos Estados Unidos já não terá como importar com alguma facilidade, e isso afeta toda a cadeia, portanto, de produção. Se entendi que é mais ou menos também nesses termos. Ok, muito bem. Agora, doutor, hum, por que economias menos diversificadas, como o caso de Moçambique, são afetadas por disputas entre as grandes potências? Ah, Primeiro, por conta da dependência do comércio internacional. Existe uma característica do padrão atual do comércio internacional que diz o seguinte, que as economias desenvolvidas são o principal mercado de exportação das economias menos desenvolvidas. Se formos a notar e analisar, quando nós vamos pegar a balança comercial dos estados menos desenvolvidos e vamos analisar ou verificar a lista do principal destino das suas exportações, vamos descobrir que essa lista é dominada por economias em desenvolvimento. Então, por isso que qualquer perturbação econômica que existe nessas economias acaba afetando as economias menos desenvolvidas, mesmo por conta disso, por conta das dependências que essas economias têm do comércio internacional, associado ao fato que o seu principal destino de exportação são as grandes economias.
Essa é a primeira razão. A segunda razão é o facto dessas economias, a maior parte delas, como Moçambique, ter como base de exportação matéria-prima. E também temos como uma das características do padrão do comércio internacional e as economias desenvolvidas, nesse caso as grandes economias, elas especializam-se na produção de bens manufaturados e dependem em grande parte de economias em desenvolvimento, como as nossas, para a arrecadação de matéria-prima. Então, se nós temos como as economias desenvolvidas como o principal destino das exportações, então vamos sempre sofrer caso elas estejam em choque. Muito bem. Em Moçambique, muito em particular, que é a nossa realidade, as pessoas devem estar a se questionar, a guerra entre China, comercial entre China e os Estados Unidos, onde é que nós entramos nisso? O doutor está a explicar que de alguma forma isso acaba impactando nas economias como Moçambique. Existem alguns setores específicos, para o caso de Moçambique, que o doutor acha que podem ser, vamos lá dizer, podem ser afetadas por esta tensão comercial entre os Estados Unidos e a China? Sim, dois setores em particular. O setor extrativo, nesse caso, o setor de mineração e o setor de gás natural, e o setor da agricultura comercial. Por uma razão muito simples, é que tanto o setor de gás, o setor de mineração e o setor da agricultura comercial têm como principal destino a China. E a China compra esses bens ou essas commodities para transformá-las em produto acabado. E qual é o principal destino de exportação da China? Estados Unidos da América. Então, mais uma vez, com uma explicação que já tínhamos dado antes, enquanto a China não conseguir vender, nós também não conseguiremos. Porque enquanto ela não conseguir evacuar os produtos acabados, ela não terá como produzir novos, o que vai fazer com que a procura pela matéria-prima também reduza. Então, nós acabamos sendo afetados dessa forma, principalmente por esses dois setores em particular. O setor de mineração, o setor de gás, o setor de agricultura industrial. E fazendo a pergunta de uma forma inversa, olhando para os grandes capitais, como é que esses grandes capitais, por exemplo, das grandes potências, como a China, Estados Unidos da América, podem ser também afetados, os capitais, para investir nos estados em desenvolvimento, como é o caso de Moçambique, para falar dos grandes investimentos, como investimentos, temos o exemplo da Total, agora fala-se, por exemplo, olhando para os Estados Unidos da América, temos também o caso da ExxonMobil, que está neste momento a preparar o seu anúncio de seu, chama-se decisão final. Como é que esses grandes capitais podem ser afetados também por esta tensão comercial? Uma das consequências da guerra comercial, nesse caso em particular entre os Estados Unidos e a China, é abalar a confiança de investimento. Uma das grandes variáveis do investimento é a segurança de mercado. Enquanto não existir segurança de mercado, os investidores tendem a não investir. Então, como nós dissemos, países em desenvolvimento como Moçambique, eles especializam-se, eles têm a sua base de exportação, produtos primários. E a maior parte dos produtos primários produzidos em Moçambique, quando eu digo a maior parte, estou a dizer aqueles que dominam a base de exportação de Moçambique, são produzidos ou são resultantes do investimento direto estrangeiro. E são esses produtos resultantes de investimento direto estrangeiros que são, boa parte deles, destinados ao mercado chinês. Estando no mercado chinês, são usados para transformá-los em produtos finais, cuja boa parte do destino é Estados Unidos da América. Então, enquanto os investidores moçambicanos que produzem produtos primários, que têm como destino a exportação e principal destino a China, não tiverem certeza de um mercado, eles também estarão reticentes em investir. Porque não basta investir para não conseguir vender. Então, uma das consequências disso é essa falta de confiança no investimento por conta da incerteza do futuro. Então, é desta forma que esses capitais acabam sendo, capitais nesse caso destinados para países em desenvolvimento como Moçambique, acabam sendo impactados.
Doutor Kilton, que medidas Moçambique, muito em particular, deve adotar para mitigar os efeitos negativos ou até nefastos desta tensão econômica ou tensão comercial entre a China e os Estados Unidos? Antes de começar a falar das medidas, gostaria primeiro de começar por caracterizar a economia de Moçambique no que tange à exportação. A economia de Moçambique é dependente da exportação de produtos primários, como gás natural, carvão mineral, alumínio, que são commodities cujo preço varia bastante com o mercado. Então, uma das primeiras medidas que a economia de Moçambique teria que fazer é diversificar a economia. E aqui no diversificar a economia, para ser mais direto, diversificar a base de exportação. Continuando, não diversificar a base de exportação. Não estamos a dizer para acrescentar mais commodities, ou seja, produtos primários. Tinha que começar agora a diversificar para acrescentar produtos manufaturados. Essa é a primeira medida que poderia ser tomada. A segunda medida que poderia ser tomada é diversificar a sua cadeia de valores. E aqui na cadeia de valores, no topo da cadeia de valores, nesse caso para o destino dessas exportações, poderia começar a incluir países ou ligação de países que não incluem nem os Estados Unidos nem a China, para poder ter certeza que, mesmo que esses dois países comecem a ter dificuldades em absorver a sua produção, existiriam outros que podem fazê-lo. Um exemplo concreto, saindo um bocadinho da questão do professor, é o fato do presidente chinês ter visitado outros países para assinar novos acordos comerciais a quando do anúncio das primeiras tarifas. Terceiro aspecto, ou terceira medida que Moçambique pode tomar é apostar no conteúdo local, na produção local e na substituição de importações. Porque uma das coisas também que pode fazer com que Moçambique seja extremamente afetado por esse conflito é o facto de Moçambique ser extremamente dependente de importações. Então é importante começar a apostar na produção local, conteúdo local e substituição de importações. Como assim substituição de importações? Começar a produzir tudo aquilo que nós precisamos e estamos obrigados a importar. Doutor Kilton, quando faz essa explanação, vejo estados como Emirados Árabes Unidos, por exemplo, todo mundo aqui em África, mesmo em Moçambique, quer ir a Dubai, mas nós sabemos que Emirados Árabes Unidos é um estado que era altamente dependente de, portanto, exportação de gás, talvez petróleo também. Mas que o que leva as pessoas agora a fluírem, portanto, em massa para ir visitar Dubai, já não é porque vão lá por causa do petróleo. Vão por outras razões, como fazer turismo, fazer compras, apreciar as ilhas artificiais e arranha-céus. Então, será este um exemplo interessante de como é que uma economia dependente que produz, portanto, os produtos, nós chamamos de commodities, ou produtos primários, eh, pode ser um grande exemplo que demonstra que é possível deixar de depender apenas de uma única área e diversificar para outros setores. Esse exemplo vale para o nosso caso aqui, que poderíamos tentar evoluir para essa dimensão. Vale e, inclusive, nós podemos evoluir para essa dimensão sem tanto esforço que foi feito por economias como os Emirados Árabes Unidos, que o professor disse. Eu vou dar um exemplo do tal esforço que estou a dizer. Os Emirados Árabes Unidos agora já são grandes produtores de cereais e com muito esforço, porque eles são obrigados a drenar águas que estão nas reservas de subsolo e nós não precisamos. Essa é a primeira. Nós poderíamos investir fortemente na agricultura e parar de importar, porque a nossa base de importação, para além das maquinarias que nós importamos, que é para sustentar o investimento direto estrangeiro que ocorre no nosso país, temos também em grande peso importação de alimentação. Então nós poderíamos começar a substituir por aí. Ao invés de importar, poderíamos começar a produzir localmente. Ah, Outro aspecto também que considero ser de mais-valia que nós poderíamos fazer sem muito esforço que os Emirados Árabes Unidos fizeram para diversificar a economia tem a ver com o turismo.
Nós temos praias, temos condições mais do que suficiente para não ser obrigado a enumerar, não é? Praias são um deles. Temos condições mais do que suficientes para que possamos também maximizar o turismo, ajudando-nos dessa forma a diversificar a economia. Então, realmente o exemplo é indicado e com a vantagem de nós termos a possibilidade de fazer sem tanto esforço como eles fizeram. Doutor Kilton, no contexto africano, olhando para a paisagem, portanto, dos Estados africanos, existe algum exemplo de um Estado que tenha conseguido tomar medidas assertivas para mitigar as tensões comerciais entre os Estados Unidos da América e a China? Sim. Existe, vou trazer aqui 3 exemplos. O primeiro é Luanda, o segundo é Marrocos e o terceiro é Senegal. Estes 3 países adotaram medidas, econômicas centradas ou direcionadas para o mercado doméstico. Exemplo do Ruanda. Ruanda apostou fortemente em tecnologias de informação, reduzindo a dependência que eles tinham do Ocidente. Então, por mais que a sua fonte de tecnologia de informação esteja em conflito, eles já não dependem tanto, porque eles já conseguem a resolver parte da sua demanda, das suas necessidades, a partir da produção interna. Marrocos. Marrocos também teve grandes investimentos em infraestruturas interna de prestação de serviços que outrora só era possível graças a fornecimento do Ocidente. Agora também, por conta do investimento que eles fizeram, já não é preciso. Então eles já conseguem satisfazer a demanda a partir também da produção interna. O mesmo acontece com o Senegal. O Senegal está numa campanha de tentar substituir as importações, ah, produzindo localmente. Então, esses 3 países, existem mais, mas eu escolhi esses 3 países destacarem, trazer medidas assertivas que os permitem reduzir os efeitos negativos do conflito comercial entre os Estados Unidos e a China. Doutor Kilton, estamos a caminhar para o fim da nossa conversa. Julgo estar muito interessante, mas coisas boas também terminam, não é? Mas antes de terminarmos, vou-lhe fazer mais umas duas questões. Ah, no seu ponto de vista, que reformas acha que são urgentes para proteger países em desenvolvimento em cenários de guerra comercial como esta que temos estado a acompanhar entre a China e os Estados Unidos? Ah, Aqui também, para a questão de reformas, eu iria apontar reformas em 3 níveis. Primeiro, no nível global, no nível sistêmico. Segundo, no nível regional e terceiro, no nível doméstico. No nível global, mais uma vez, o foco aqui são as instituições multilaterais. Nesse caso em particular, a Organização Mundial do Comércio. É preciso reformar a Organização Mundial do Comércio para permitir que esta crie mecanismos, primeiro, de financiamento para projetos de comércio nos países em desenvolvimento. É preciso reformar para permitir o aumento da participação dos países em desenvolvimento nos processos de tomada de decisão desses países. É preciso reformar a organização para que aumente a capacidade, primeiro, de impor e fazer cumprir as regras, principalmente aquelas regras que protegem o interesse dos países em desenvolvimento, e é preciso também reformar esta instituição para conferir a capacidade de resolver disputas comerciais, principalmente disputas envolvendo grandes potências, como a que está acontecendo agora. No nível regional, é preciso fazer reformas também em instituições como, para o caso de África, a União Africana. Para o quê? Para que possa ter capacidades de acelerar o processo de integração econômica. Por que é importante isso?
é que, acelerando o processo de integração econômica com uma zona de livre comércio continental africana, né, nós aumentamos as alternativas de destino de exportação de cada um dos países africanos e reduzimos a dependência das nações ocidentais, ou nesse caso em particular, de países como os Estados Unidos e a China. Então, é importante acelerar o processo de integração econômica em África para reduzir a dependência de Estados como os Estados Unidos e a China. Então, quando situações dessas acontecem, pelo menos os Estados africanos, nesse caso os menos desenvolvidos, teriam alternativas de destino de exportação. A nível doméstico, é importante, primeiro, investir na diversificação econômica, como já tínhamos dito antes. Diversificação econômica, em particular no que concerne à transferência ou na passagem de produtos primários para produtos manufaturados. Porque geralmente esses produtos primários que os Estados em desenvolvimento transacionam são enviados para os Estados como a China, que são esses que estão a ter problemas agora e acabam causando transtornos econômicos para os Estados em desenvolvimento. Segundo, é preciso também, como dissemos outrora, para o nível geral, agora trazendo para o particular, criar políticas que promovem o conteúdo local nos Estados em desenvolvimento. O conteúdo local, não só na componente ou do jeito que o conhecemos, de dar prioridade às empresas locais, mas dizer a produção local que possa ser usada para substituição das importações. Então, eu acho que essas medidas, nesses três níveis, podem ajudar os Estados em desenvolvimento a sofrer menos com os efeitos negativos da guerra comercial dos Estados Unidos. Dr. Kilton, mesmo para terminar, se os tomadores de decisão desse país terminassem de acompanhar este debate e convidassem ao Dr. Kilton para lhes assessorar ou lhes aconselhar que medidas urgentes e imediatas que deviam tomar para lidar com este cenário, o que é que o professor Kilton diria? A primeira medida que eu diria, vou ser um bocadinho, permita-me ser um pouquinho repetitivo. A primeira medida, esta aqui, infelizmente, é a médio e longo prazo. Diversificação da economia. E mais uma vez, sublinhar a diversificação da economia. Não é apenas acrescentar a base de exportação. É, sim, acrescentar a base de exportação, mas obedecendo à transição de produtos primários para produtos manufaturados. Porque esses produtos manufaturados iriam nos tornar menos dependentes dessas potências. Segunda medida, alargar a cadeia de valores. Ao alargar a cadeia de valores, quero dizer, aumentar parcerias econômicas. Ok? E aqui não seriam só os tomadores de decisão de Moçambique, porque seria uma medida multilateral. Iríamos iria nos levar ao aspecto que eu disse, que a nível regional é importante acelerar a integração. Terceiro aspecto, substituir as importações. Começar a produzir bens de que o país é dependente, que infelizmente é obrigado a importar. Agora, uma medida rápida é assegurar a existência de um volume seguro de reservas para nos precaver. Porque uma das consequências desse tipo de conflito comercial tem sido a depreciação da moeda. Por que a depreciação da moeda? Como nós dissemos, o conflito comercial ele pode levar a uma incerteza nos investimentos, recuo de investimentos, e quando os investimentos recuam, a demanda pela moeda local reduz, que faz com que ela deprecie. E ao depreciar, o que vai acontecer é que, primeiro, podemos ter problemas de inflação no país. Por uma razão muito simples, é que Moçambique é um país dependente de importações. Então, quando o preço da sua moeda reduz, isso significa automaticamente que os bens importados passam a ficar mais caros, o que pode causar uma inflação. Então, é importante que o Estado tenha uma reserva confiável, nesse caso, volume confiável de reservas, para que possa lidar com esse tipo de situações.
Caros internautas e telespectadores do nosso programa Readcast, este foi mais um episódio em que contamos com a presença Kilton no Portugal. Doutor Kilton, foi um grande prazer estar aqui contigo e ajudar-nos a compreender alguns detalhes sobre este conflito comercial que está a acontecer entre os Estados Unidos da América. Para o episódio 2, que é o sétimo, discutimos guerra comercial entre Estados Unidos da América e a China, que impacto para os países em desenvolvimento. Assim, fechamos, portanto, este debate e contamos com a vossa presença nos próximos episódios. E muito obrigado.